Boa noite, então, a todos, bem-vindos ao nosso Satsang. Hoje eu coloquei o tema livre, né? Para a gente, quem quiser trazer alguma coisa, para a gente conversar, né? Ou alguma pergunta, né? Eu só gostaria de lembrar um tema que a gente conversou em um dos últimos satsangs, não foi o último, sobre aquela questão do equilíbrio, né? Do equilibrista. Quando o equilibrista entra na corda, ele oscila para um lado, oscila para o outro, até conseguir entrar no equilíbrio, né? Então, eu queria só abordar aqui que esse equilíbrio na nossa vida, ele está ligado também a ter uma vida saudável, né? Uma vida com uma alimentação saudável, uma vida com hábitos saudáveis, né? Isso também faz parte desse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que engloba, né? Não é só a questão espiritual, é a questão também cotidiana, porque é no dia a dia que a gente vive, né? As horas do dia, o período do dia. Então, é importante a gente estar consciente dessa situação, né? Então, é uma coisa que eu acho que, para complementar o que foi dito na busca do equilíbrio, porque o corpo, né, a mente, o corpo, eles influenciam muito, né, nesse equilíbrio. A questão da precariedade, né, se há algum tipo de precariedade que atinge o corpo, né? Por exemplo, o sono é muito importante também, né? As horas de sono, o descanso, né? Alimentação saudável, horas em que você não faça nada, que você tem um espaço, né? A gente pode dizer que é o espaço de lazer, para não estar naquela tensão, naquela pressão das exigências, né? Das tarefas diárias. Então, isso é importante a gente também buscar nesse sentido de fazer essa abertura, né? E abrir mão dos extremos, não permanecer em nenhum tipo de extremo. Isso a gente vai ter o equilíbrio mental, né? Não se fixar em nenhuma polaridade, né? Não se tornar unilateral. E aí, isso com a mente e também em relação ao corpo. A gente conseguir desenvolver esses hábitos, tá? Mesmo porque os insights, as aberturas, a própria meditação, ela só vai, você só vai conseguir desenvolver essas práticas estando bem, né? Estando com um equilíbrio também, vivendo uma vida saudável. Eu acho também que todas as pessoas que começam a praticar a espiritualidade, que tem uma atenção para isso, elas também vão tendendo a, a esse equilíbrio tanto no corpo quanto na mente, né? A gente vai percebendo, vai tendo discernimento também em relação a pensamentos que fazem mal, né? Que, é, que dão ensejo, né? Às ilusões, as emoções perturbadoras, né? Como medo, raiva, contrariedade. Então, tudo isso é como se fosse intoxicando a mente, pesando, né? Torna o dia pesado, né? Assuntos que a gente possa estar vendo na mídia,
aquilo tem uma contaminação grande, um peso que a gente, sem querer, começa a captar, né? Começa a trazer para a gente. E aí a mente começa a querer julgar, começa a adotar padrões, velhos padrões, a mente discriminativa, a mente discursiva começa a fazer comentários, né? Então a gente conhece já esse caminho da contaminação, né? E esse caminho também ele tem muito a ver com a ignorância. E o que quer dizer essa ignorância? Ignorar a sua verdadeira natureza. Então, quando a gente trata de ignorância, algumas pessoas falam, né? Saber como as coisas são realmente, né? Não ficar se iludindo, não ficar projetando fantasias nas coisas, né? No mundo, na realidade. E isso também, o mais importante disso é saber da sua própria natureza, da sua verdadeira natureza. Você se situar nessa verdadeira natureza. A partir, né, não ser ignorante, é você agir a partir da sua verdadeira natureza. E qual é a sua verdadeira natureza? É quando você retroage ao tumulto, à turbulência, às emoções que surgem e permanece nesse descansar, né? Nisso que a gente se reconhece, nisso que está anterior a toda manifestação, né? A tudo que acontece, né? Apesar de não haver uma divisão, a gente coloca isso como um lugar, um âmbito, né? Um ambiente, uma instância onde a gente reconhece como estável. Que a gente tem falado aqui também, a analogia que Cristo fez, né? Como a rocha, aquilo que dá estabilidade, aquilo que não muda, que é diferente da areia, que está a todo momento se transformando, né? Mudando, que não oferece, então, segurança, que é instável. Então, se você for analisando as emoções ao longo do dia, os pensamentos surgindo e desaparecendo, então, tudo isso gera uma instabilidade. Então, tudo isso vai. E se você mantém a atenção nisso, a ilusão que a gente tem, e isso também se trata de ignorância, é que nós somos essa mudança, é que nós somos instáveis, é que tudo, nós somos inconstantes. Então, dentro dessa concepção de inconstância, isso gera uma tensão, isso gera medo, né? Porque se a gente é tão inconstante assim, como que vai ser o próximo passo? Como que vai ser o vir a ser? O que que vai acontecer daqui a uma hora? O que que vai acontecer daqui para frente? Então, isso vai gerando medo. E aí, esse medo é a famosa ansiedade. E por que que a gente fica ansioso, ansiosa? Porque a gente se identifica com aquilo que está em permanente inconstância, ok? Então, isso faz parte desse pacote de sanidade, né? Então, a vida saudável, ela tem que ser a vida saudável como um todo, não é uma vida saudável parcialmente saudável, né? Ela não é alimentar, assim, a mente com fora dos extremos, né? Então, isso também tem a ver com o corpo, tem a ver com a qualidade de pensamentos também. Então, isso vai gerando um bem-estar e uma certa constância, porque você vai estar situado ou situada a partir do lugar estável, estável. Então, você não vai estar sujeito às influências da instabilidade, ok? Então, é uma introdução, né, que a gente está fazendo para dar uma lembrada
em pontos importantes e agora vão abrir, né, para algum tema, porque a gente falou, não, tema livre, né? Então, para a gente compartilhar aí de algo que tem algum interesse da gente desenvolver, né? Algum tema de interesse. E eu tenho um aqui guardado, mas aí eu estou dando essa sugestão para vocês, né? Para abrir para vocês. Vou abrir para. Aí falar em abrir, vou abrir para a Gaia aqui, que ela quer sair. Ok? Algo. Alguém está com sono aí? Gente, e aí? O que pode ser do interesse de vocês em a gente estar conversando? Não surge nada? Eu vou cutucar, então. O Leide, tá aí? Tá ouvindo? Oi, Maurício. Tô assim, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E aí, não surge alguma coisa que você queira para a gente desenvolver aqui, para a gente se aprofundar mais? Ai, Maurício, para mim todos os temas sempre são muito interessantes, sabe? O que você traz, que todo mundo sugere aí. Você citou uma coisa que eu gostaria de ouvir mais, essa coisa da influência da instabilidade, sabe? Uhum. E isso era um assunto que eu queria poder discutir um pouco mais, assim, Legal. porque eu acho que é algo que todo mundo passa no dia a dia verdadeiramente, entendeu? Ótimo. Muito bom. Ó, então vamos lá. Se a gente não vê um sentido em permanecer na estabilidade, né, que a gente está descrevendo aí como rocha, aquilo que não está sujeito, né, às constantes oscilações, a gente tem que pelo menos ter experimentado esse tipo de sensação, ou se não experimentou, formar uma base de direcionamento. Então, a base de direcionamento tem muito a ver com a sua dedicação. E para você se dedicar a alguma coisa, você tem que acreditar naquilo, né? Então, o que eu acho hoje, né, uma análise sobre as pessoas, de uma maneira geral, as pessoas hoje elas estão como se estivessem anestesiadas, porque a gente tem muito fácil, né, o entretenimento. E quando a gente tem muito fácil o entretenimento, a gente desvia a atenção para alguma coisa que nos traz uma certa anestesia. Essa anestesia, ela não está revelando para você esse lugar da estabilidade, mas ela está amortecendo você, vamos dizer, tornando você, assim, causando um torpor, entorpecendo você, tá? Então ela funciona mais ou menos como uma droga. Ela entorpece, ela deixa você mais lenta, mais lento. E essa sensação retira você da ansiedade. Então parece que é bom, parece que esse entorpecimento ele te traz uma, como você gosta, né, Leide? Leveza. Mas essa leveza é falsa,
Porque, na verdade, é como se estivesse transformando você em um zumbi, né? É uma coisa que você fica inerte, apático, apática, ou seja, sem vida, né? Sem aquele chamado elan, né? Sem a vitalidade, ok? Ah, então, quando a gente aponta, né? Ó, vá para aquilo que é estável, que é constante, que é permanente, você, a princípio, vai ouvir isso de uma maneira displicente, ou seja, de qualquer jeito. Porque tudo que a gente faz, não estou dizendo no trabalho, porque no trabalho você pode até se esforçar e fazer de uma forma que você vai ter no final do mês um reconhecimento, etc. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de uma forma geral na vida. Então, de uma forma geral, na vida, a gente tende a ser displicente. Ou seja, a gente não coloca energia, a gente não coloca vitalidade nisso. Então, quando a gente faz um satsang e fala, ó, vá para isso, né, permaneça nisso, se realize, se reconheça nisso, a pessoa tem um pouco de preguiça, porque a preguiça está invadindo tudo, né? A pessoa está apática, está sem energia, sem vitalidade. Então, aquilo é aquela coisa, né, que não tem vida, tá? Então, o convite, o primeiro convite é reconheça em você essa força da vida. Porque se você estiver afastado dessa força da vida, você não vai ter disposição para isso. Tudo que é falado no satsang vai entrar no ouvido e sair por outro. Ah, mas é legal, ah, eu gosto, mas é, né, é interessante, mas não serve para nada. Assim como qualquer coisa, né? Leituras, vídeos, fica como se fosse mais uma distração. Então, queria que vocês ah, pontuassem isso aí com vocês, né? Porque quando eu vou avançando aqui, eu preciso que isso esteja claro aí com vocês. Por isso que eu sempre estou pedindo um retorno, né? Estou pedindo, ó, é isso aí, vocês estão sentindo isso, não é nem dizer vocês estão entendendo, não, não é isso, é sentindo. Porque senão a gente fica, né, nessa distração constante, sem atenção no que está sendo falado, sem viver o que está sendo falado, né? E aí é uma perda de tempo, né? Então, primeiro, essa situação. Fala, dona. É, depois que você terminar aí, Maurício, eu estou sentindo vontade que você fale sobre o silêncio. A Mas você está vontade de. ouvindo o que eu estou falando? Você está se interessando? Sim, O que eu estou falando? está falando que não é legal a gente ficar sem vitalidade, ficar assim, se deixando levar pela preguiça, pelo vamos dizer assim, um certo torpor, Isso. um Agora, anestesiamento. esse torpor, o contrário dele é a vitalidade, né? Então, aproveitar. A gente está, por esse breve período, a gente está vivo. A gente se reconhece como vivos. Nós estamos vivos. A maior parte do tempo, nós não vivemos. Então, isso aí que eu queria, dona, antes de entrar na outra questão, né? Antes de abordar o outro tema, que esse tema fosse muito bem absorvido, sem a gente pensar, né? Ah, agora, tipo assim, passou pela minha cabeça, assim, vamos supor, né? Igual você falou, eu vou pedir para o Maurício falar sobre o silêncio daqui a pouco, tal. Então isso começa a ocupar a sua cabeça. Isso já é uma distração, entende? Então a gente tem que ir reconhecendo, a gente ficar aqui, né? A gente ficar
tendo um olhar mais intenso. O que é a distração? Você olhar para várias coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue ter um foco numa coisa só. A gente toda hora quer mexer, quer olhar para cima, quer coçar, tá? Então, na meditação, essas vontades vêm, mas você permanece com o corpo parado. Vem uma coceira no nariz. Não, não vou coçar, vou ficar aqui. Só na respiração. Então, esse é um treinamento. Você não precisa ficar desviando. A atenção vai ficar dançando na sua frente. Você vai querer jogar para um lado, para o outro. Então, isso a gente está viciado. É por isso que é muito fácil enganar a gente. É muito fácil entorpecer a gente. É que nem o cachorro, que você joga uma bolinha, o cachorro automaticamente já sai atrás da bolinha, sem pensar. É um movimento automático, né? Então, o que está faltando hoje para a gente? Essa capacidade de se concentrar numa coisa só. De estar aqui. O que quer dizer? Eu estou aqui, né? Eu não estou me distraindo. Eu não estou olhando para algo que está me entretendo. O que é entretendo, né? Está entre alguma coisa. Entre uma coisa e outra, né? Então, não está presente em algo determinado. Tá pulando de uma coisa na outra, né? Em algum momento, isso é bom, por quê? Porque às vezes você está muito tensa, né? Às vezes você está precisando de um entretenimento. Mas o entretenimento está quase 90% do tempo. Então, isso vai tornando você uma pessoa alienada. E o que eu estou querendo falar? Então, colocar um peso, realmente esse peso que está acontecendo. A gente tem que ter uma importância, para não ficar igual aquele pessoal na casa incendiada, né? Casa está pegando fogo, vem para fora. Não, está pegando fogo, tá chovendo. Como é que está o tempo aí? Está sol? Quer dizer, a pessoa está alienada, ela não está sabendo a situação que ela está, né? Então, qual que é a nossa situação? Nossa situação é uma situação miserável. Toma conhecimento disso, porque nós estamos entorpecidos por essa droga, né? Por isso que vai minando a gente, né? Fala, Leide. Ô Maurício, o contrário do entretenimento, por exemplo, eu buscar muito entretenimento, que O seria contrário, eu não entendi. do entretenimento. Sei. Ah, peraí, o meu microfone tá distante, desculpa. Ah. O contrário do entretenimento aí, ele também causa alienação, certo? No seu Qual é extremo. o contrário do entretenimento? Muita ocupação, você tá Ah, não, entendendo? não é isso, não. Não é não. Não? Não. Ah, tá, desculpa. Não, porque o que acontece? A ocupação que você está dizendo aí seria a realização de tarefas, né? Porque eu já estou sabendo que você está vinculando ao seu trabalho, né? Então, o que acontece? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Então, não é isso. Na verdade, assim, até as coisas todas de casa, né? Essa loucura que a gente tem Sim. que dar conta. É isso mesmo. O que eu quero dizer é o estado mental. O estado mental Entendi. está não envolvida com isso que está te puxando. O que é o entretenimento? Aquilo que está puxando você para distração, para fora, né? E aquilo te dá um entorpecimento, você fica anestesiada, né? Então é uma falsa sensação de tranquilidade. Por quê? Porque ela está baseada em algo que está exercendo, né? Está exercendo. Oi, Leite. Ô, Maurício, desculpa, travou o meu vídeo. Perdão, eu perdi o que você falou. Ela dá uma falsa sensação de tranquilidade, assim, esse entorpecimento, ok? Por quê? Porque você Ok. relaxa de uma certa forma, né? Mas vai tendendo para apatia, né?
aquilo que está relacionado à preguiça, a cansaço, né? E isso também a gente sabe, né? Estudando os gunas, não sei se eu já falei para vocês sobre os gunas, e outros satsangs já falei, que é tamas, que é tamásico, né? Que é aquilo que é inerte, sem vida, né? Que é mais ou menos a metáfora é um lamaçal, né? Você vai pisar ali, vai afundar e aquilo vai tornar você moroso, né? Então, esse é uma face. Agora, essa face que você trouxe, da ocupação diária, depende da forma que você está abordando essa ocupação, né? Se você coloca muita energia no sentido de ter que realizar, de ter que cumprir, né? Aí você vai gerar um medo de não conseguir realizar, e aí você vai começar a gerar ansiedade. Aí você começa a sofrer. Tá entendendo? Então não é isso que a gente está falando. Entendeu, Leite? Entendi, sim. Entendi. Então, isso também, olha, vamos resumir, né? Isso também é uma forma de sofrimento, né? Porque você não fica bem nessa situação. Isso não gera bem-estar. No entorpecimento, você pode estar mais inconsciente do mal-estar, mas também está gerando um sofrimento. Você vai ficando assim, a parte da vida, né? Você não está inteira na vida, você está assim, né? De uma forma meio mais ou menos, entendeu? Isso vai acumulando aquele cansaço, aquela indisposição, né? Isso também é sofrimento. Beleza, gente? Beleza até aí? Então, a atenção, né, aquilo que você tem que se dedicar, mas se dedicar com força, se dedicar com vontade. A vontade é essa também, né? Então tem até, gente, uma história do Zen que retrata muito bem isso. Existia um mestre no alto de uma montanha, né, que era muito famoso. E um monge foi até ele. O monge chegando, o mestre, ele falou para o mestre: Olha, eu gostaria de praticar com o senhor, né, a meditação, praticar o Zen, eu quero conhecer a verdade, eu quero me realizar, né? O que eu estou falando aqui? Vamos dizer, era isso que eu estou falando. Vai a isso, né? Permanece nisso que é constante, que não muda. Isso não pode ser só uma figura de linguagem. Isso tem que ter uma vontade, uma determinação de fazer isso, de realizar isso. E aí esse mestre estava próximo de um barril de água, tá? Notou a imagem? Pega a imagem aí. Um barril cheio de água. Ele estava próximo e o monge estava próximo a esse barril. O que o mestre fez? Ele pegou o pescoço do monge e afundou a cabeça dele na água. Aí o monge tentando se livrar, não conseguia. O monge soltou o ar. Aí na hora que o monge estava quase, né, desmaiando, o mestre soltou. Aí na hora que ele soltou, o monge fez assim, ó. Puxou o ar, né? Ok? Puxou o ar. Aí ele falou assim: na hora que você se dedicar a esta prática, da mesma forma que você agora está puxando esse ar, com essa força, com essa vontade, com essa presença,
você retorna até mim. Enquanto você estiver anestesiado, não tendo uma vontade firme, forte, é uma lição, né? Presta bem atenção na lição. Ele afundou a cabeça, então não é uma coisa mais ou menos. É uma coisa que ele estava dependendo daquele ar para viver. Então, sem o ar, ele não ia ter condição de viver mais. E quando ele sai, automaticamente, né, ele está puxando esse ar com vontade, com determinação, ou seja, com 100% de presença. Ele está ali 100%. Ele não está pensando em outra coisa, ele não está distraído com outra coisa. Está vendo o poder da distração e da presença? A distração leva você para lá, leva você para cá. Agora, quando você reconhece que aquilo é vital, o ar é vital, então ele vai. Então, isso é vital. Ele está dando o valor real para aquilo. Então, não é mais uma distração, um entretenimento. É isso que eu estou falando, né? Quando você dá o valor real e age dentro dessa vontade, isso gera o quê? Uma confiança. Então a palavra é confiança. Porque quando eu vou até um mestre e quando eu peço ensinamentos, que eu quero reconhecer essa verdade, isso é o ar que falta na minha vida. Então não é uma coisa morna, não é uma coisa assim, sabe? Que eu posso dispensar. Ah, isso aqui eu vejo depois, sabe aquela coisa assim? Amanhã eu faço. Ah, isso aí, depois a gente vê como é que fica. Então é isso, né? A gente ter um certo compromisso, uma certa intensidade nessa determinação para gerar isso que a gente está chamando de confiança. A confiança, ela gera em você um reconhecimento que aquilo é vital, que a sua vida depende disso. E aí você vai sair dessa coisa morna, você vai sair dessa apatia, dessa coisa que vai deixar você, qualquer jeito tá bom. Ah, se vier tá bom, se não vier não tá bom também, tá? Aí você sai da apatia e você vira um leão. Aí é a força da vida, né? E aí você se reconhecendo na força da vida, se movendo assim no mundo e tendo essa confiança, isso se torna aquilo que realmente não é um conceito, não é uma figura de linguagem, mas a gente pode chamar de fé. Realmente isso é maior. A confiança é solidificada, a confiança se torna robusta como a rocha, e aí você está diante da fé. E diante da fé, e tendo essa fé, vivendo essa fé, nada vai te ameaçar. Então aí é o ponto onde o medo vai ceder. O medo cedendo, a ansiedade desaparece. Porque você não vai ter uma preocupação com o que vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Porque isso que aconteceu, você realizou, né? Você se determinou uma concentração, uma vitalidade, uma atenção, uma vontade em cima disso, e isso criou essa confiança inabalável, que a gente está chamando de fé. As mudanças se tornam irrelevantes, porque aí você está habitando na fé da rocha. É isso que eu quero dizer por rocha. Não é uma figura assim para ilustrar, né? É algo real, é algo que você
deve receber na sua vida. Bem, agora pegando aí um gancho no que você trouxe, Dona, o silêncio, quando você permanece na rocha, as mudanças são irrelevantes. Então, essa interação também não tem tanta importância, né? Isso vai te conduzindo naturalmente para esse silêncio. Mas é um silêncio grávido, é um silêncio carregado de conteúdo, é um estado de permanente pacificação. Não é um silêncio forçado, ele é um silêncio como uma consequência do estado em que você se reconhece como imutável. Você permanece no imutável. Então não vai acontecer de uma forma que você tenha que reprimir pensamentos, sensações, né? Você passa a não ver sentido em ficar se agarrando, se envolvendo com sensações, emoções, pensamentos. E você também não deve se surpreender com isso. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo alguma coisa e surge um medo do nada. Tá bom, Dinito? Surge um medo. Não sei da onde. O que você vai fazer? Você não vai abraçar o medo, você não vai se identificar com o medo, você não vai procurar a origem do medo. O medo vai vir como uma nuvem e passar. Né? E também você não vai ficar falando, nossa, mas vai passar quando? E como é que vai ser? Não vai criar história em cima. Né? Não cria história. Apareceu um medo. Sabe o problema da gente? O problema é que a gente fala assim, mas não era para aparecer medo. Apareceu, então tá ali. Não nega isso. Apareceu. Tudo bem, tá aqui. Uma hora some. Agora, se você alimentar, você tiver interesse, ele vai crescer. Então, é você permanecer, né, nessa posição que é anterior às coisas que estão em constante mudança. Né? Então, já emendando, né, que a gente já falou sobre esse silêncio, é o estado natural, vem o silêncio. A consequência do estado natural é o silêncio. Como você falou também, a consequência do estado natural é ficar querendo ter vontade de ficar perto da natureza. Eu vou lá, entendeu? Eu fico mais perto da natureza, eu respiro um ar puro, eu estou sentindo, né? Eu fecho os olhos e ouço os sons da natureza, né? Cigarras, pássaros, tal. Então esse é o movimento, né? Da existência, a existência acontecendo. Mas por quê? Porque eu estou muito mais conectado com a minha verdadeira natureza. Eu não estou sendo distraído pelas é, movimentações do mundo, né? Pelos brinquedos do mundo, pelo caleidoscópio do mundo. Vocês lembram do caleidoscópio? Você vai virando, vai formando um monte de figura de geométrica. Aquilo atrai a atenção. Então, eu não vou estar com a minha atenção voltada para isso. Porque na distração, eu sou levado para qualquer lugar. Entendeu? É isso. A diferença é essa. Agora, estou trazendo um ingrediente a mais hoje que é confiança, vontade, intensidade, dedicação, atenção, seriedade, que eu estou falando, né? O João gosta de brincar, tal, mas a seriedade, né? Que foi o mestre do Nisargadatta falou para ele. Seja sério. O que é seja sério? Né? Mantenha-se nisso, sem distrações, sem se deixar levar por, né? Por atrações, por seduções. Porque a todo momento as coisas querem nos seduzir, né? Querem nos puxar para a sedução. E não vai levar a lugar nenhum, gente. Então, a consciência, né, que a gente está tendo, essa vida é algo muito raro e breve. Então, eu não vou desperdiçar essa vida em distrações.
Pronto. Fim do jogo. Fala, dona. Diga, dona. Eu queria que você falasse um pouco, Maurício, sobre ser sério e ao mesmo tempo é, falar de ser sério e ao mesmo tempo da alegria, de viver a vida com a leveza no sentido de dar espaço para brincadeira. Uhum. Sal- Beleza? Para a mente, ser sério é ser carrancudo, é ser mal-humorado, né? Foi muito bom você trazer essa questão, né? Para a gente esclarecer. É ser emburrado. Então, não é esse tipo de seriedade da mente. A seriedade aqui, que a gente está tratando, é não se desviar, não se entregar às distrações. Sério no sentido, eu vou levar a sério isso aqui, né? Eu vou fazer de uma forma mais dedicada possível para que seja o resultado, né? Vamos trazer dessa forma, seja o melhor possível. Porque se eu não realizo uma tarefa com uma seriedade, eu realizo de uma forma displicente nesse sentido, não vai surtir efeito. Vai ser um resultado displicente, né? Agora, quando eu tenho essa seriedade na minha prática, por exemplo, né? Vamos supor que você sentou para fazer uma meditação. Todo pensamento que aparece, você vai junto. Ah, mas o que é isso aí? Não, mas eu quero ver. Ah, não sei o quê. Aí você começa a conversar, comentar. Então você passa lá 30 minutos de meditação conversando. Isso não é meditação. Ou seja, você não está levando a meditação a sério. Tá claro? Se você respira, sente o ar entrando, o ar saindo, parece um pensamento, descarta. Parece uma sensação, descarta. Aparece uma emoção, descarta. Vai descartando. Volta para a respiração, que é a sua âncora, né? A respiração. Surgiu o pensamento, vai na respiração. Surgiu a sensação, vai na respiração. Tá. O que vai acontecer? Uma limpeza. É como você tomar um banho, né? E o que eu quero dizer também? Onde que está essa seriedade? Seriedade em não se deixar levar ou seduzir pelo movimento das coisas. Ah, aconteceu uma coisa aqui, acendeu uma luz aqui, explodiu uma bexiga aqui, deram uma risada aqui, tem um choro aqui. Tudo que está te puxando para todo lado. Então, veja bem, se você tem essa seriedade de permanecer nessa estabilidade através do quê? Descartando as distrações, os movimentos do mundo, aquilo que está puxando você. Você descartou isso aí. Automaticamente você vai estar na estabilidade da sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza é inerentemente alegre. Então você vai começar a sentir uma leveza e uma alegria sem motivo. Porque isso não está dependendo do mundo. Isso não está dependendo dos ambientes. Isso não está dependendo se você vai beber, por exemplo, para ficar alegre. Né? Vou beber uma cerveja para ficar alegre. Vou beber não sei o que para ficar alegre. Eu vou fazer tal coisa para ficar alegre. Então, essa alegria induzida, ela tem um motivo. Essa alegria natural, que a gente pode chamar de ananda ou bem-aventurança, né? Ela é inerente à natureza verdadeira que você é.
aquilo que é a rocha, né? Apesar dessa imagem, né, de rocha, ela quer dizer estabilidade. Então, a estabilidade traz paz. Havendo paz, há alegria natural. Entende? Há espontaneidade natural. Então, Dona, é o que eu estou te falando, a espontaneidade da vida, ela vai surgindo através do reconhecimento da própria vida. Não tem uma pessoa mais, não tem uma coisa de querer ter que proteger alguém. Não tem uma carência de alguém que eu tenho que preencher. Não tem alguém que precisa ser reconhecido pelo mundo, ou pelas pessoas, ou que tem que ser aprovado por alguém, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa que tem que ser reconhecida ou aprovada é reconhecida como movimento do mundo, movimento dos fenômenos. Está acontecendo ali, mas não tem nada a ver com você. Então, há uma desidentificação. Essa que é a situação. Você se desidentifica do movimento, porque isso é reconhecido como areia no mundo, como inconstância, como aquilo que muda, né? Hoje eu estou carente, amanhã eu estou com medo, depois da manhã eu estou ansioso, depois da manhã eu estou alegre. Quer dizer, isso é o movimento. Então, essa alegria, ela faz parte da inconstância. Já a alegria aqui... Oi, Leide, desculpa. Boa noite, Leide. Acho que ela saiu. Coitadinho. Gente, então é isso, né? É essa forma de se comportar, né? Essa forma de permanecer no mundo, né? É dessa forma, né? Então, a alegria, Nona, ela vai ser uma consequência, né, da espontaneidade das coisas. Porque você não vai estar no movimento, então você não está sujeito aquilo que o movimento traz. São tensões, dores, sofrimentos, né? Emoções perturbadoras. Elas podem acontecer, mas você não se mistura com elas. Que você permanece nesse local que todo mundo sabe qual é o local, né? É o local mais íntimo que você tem, o local onde você está dizendo, ah, isso aqui sou eu, o resto aqui está acontecendo, né? O resto aqui está acontecendo. Mas eu reconheço que eu estou presente aqui, isso aqui é a rocha. Por enquanto a gente está chamando de eu, por enquanto a gente, né, consciência ou qualquer coisa, mas isso é algo que não tem nome, é algo que está presente, a gente sente que está presente. Então, por isso que a gente fala, isso é, né? Ok, meus queridos? Valéria, quer trazer alguma coisa? Não, Maurício, está tudo bem. Tudo tranquilo? Uhum. Ednita, ok? Tudo bem. Vitor, Ah, a ideia é fazer as coisas em silêncio, dentro, enquanto se faz as coisas. Manter a lembrança, a consciência desse silêncio. Isto é, olhar para fora e olhar para dentro ao mesmo tempo, as duas coisas. partir de dentro, se reconhecer dentro. E se reconhecendo dentro, ver o que está fora. Mas a sensação é que você é dentro, né? Tem essa sensação. Aí o silêncio, ele vem naturalmente. Ele não é algo que você precise
dizer, né? Eu vou fazer silêncio. O silêncio já está inerente à posição que você está, né? Você não está atraído. As coisas do mundo estão presentes, mas de uma maneira diferente. O que muda não é o mundo, mas o jeito de olhar o mundo, o jeito de permanecer no mundo, né? Que nem você falou, as coisas continuam fora, mas você sabe que você está é, está olhando a partir de dentro. Você está reconhecendo uma nova postura, um novo local, vamos dizer assim, né? Onde você reconheceu que ali é onde você está, vamos dizer assim, né? Você está ali e você apenas visualiza os acontecimentos surgindo e desaparecendo. Ou você não vai junto com os acontecimentos. Você não está sujeito às mudanças, né, de surgir e desaparecer, porque você não surge e não desaparece. Você sempre é. E você sempre é nesse dentro. Isso traz para você uma confiança, porque você sente isso na experiência direta, traz paz e traz naturalmente silêncio. Um silêncio que surge espontaneamente, sem constrangimento. Porque às vezes um silêncio é efeito ou resultado de constrangimento. Você já viu isso, né, Vitor? Exemplo. Se a pessoa quer falar alguma coisa e alguma autoridade, entre aspas, fala, olha, mantenha-se quieto ou cale a boca. Isso é um silêncio que vai ser feito com constrangimento, né? É um silêncio a partir de um ato de violência, por exemplo, né? Violência verbal. Fique quieto, né? Mas esse silêncio é natural no sentido que ele surge espontaneamente, mas a partir desse reconhecimento, né? O que está surgindo? O mundo surge, mas a minha posição, o meu local é dentro. Eu estou, né, permanentemente dentro, estável, constante. E isso não quer dizer que você não vai ser puxado, né, ou puxado. Mas quando você vai ser puxado, você vai reconhecer também, né? Olha, fui puxado, mas retorno. Fui puxado, mas retorno. Retorno 1000 vezes, Pois. né? Obrigado. Obrigado, eu. Então a Valéria falou, Ednita. Ok? Sim, o que eu pensei sobre isso que você falou é tipo de você também nesse puxar e voltar, né? Nesse vai e volta. É tipo você não tentar se manter, você tá entendendo? Você tem que real soltar, você não pode ficar analisando, Muito. querendo entender, porque Ótimo. senão você vai entrando em desconforto e não consegue sair daquela situação do vai e volta e vai piorando, sabe? Total, total. Muito legal isso. Muito. É isso Sim, mesmo. Não lutar, né? Não isso, lutar com isso, entendeu? né? Simplesmente reconhecer e retornar, né? Não é Exato. um confronto, né? Isso, Eu não tenho que colocar o dentro para fora e dizer para o fora, você tem que se tornar dentro, exato, né? Isso é natural, né? Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem. Eu não vou lutar com o que está acontecendo. Eu vou permanecer no local aonde eu reconheço que eu sou a fonte. Essa é a fonte. Eu fico na fonte. Na fonte não tem perturbação nenhuma, né?
E aí Sim. surgiu também, Cristo falou, né, para mulher samaritana, né? Você quer permanecer na fonte de água viva e que dela, se você beber, jamais voltará a ter sede? Veja como isso também tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que quer jamais voltar a ter sede. Eu não vou precisar me distrair nos movimentos do mundo. Eu não tenho vontade estar envolvido nos movimentos, nas distrações. As coisas já não me puxam. Então eu permaneço na fonte da vida, né? Então ele fala da água viva, que é eu permaneço na fonte da vida, que sou, né? Sou a fonte dessa vida. Então muito legal o que você trouxe também. Obrigado. Valéria, Donner já falou. Maria de Fátima quer trazer alguma coisa? Oi, Maria. Acho que não. Tereza Cláudia. Ok, né, gente? Então podemos encerrar com assim um sentimento, né, muito bom, né, de satisfação e de compartilhamento, né, que a gente está vivendo. Então, obrigado pela presença. Até a próxima.